Graça e paz do Senhor Jesus, queridos, tudo muito bom com você? Leram lá para nós hoje o texto de Deuteronômio 2? Leram? Quando a gente lê fica mais fácil, né? Leu não? Mas dá uma lidinha lá, né? Semana que vem fica melhor ainda. Vamos ler então, queridos. Deuteronômio capítulo 2, esse texto vai falar para nós da passagem de Israel por Edom, por Moabe e por Amon. Vamos ver então essa passagem bonita. Obrigadão, Marcão. Diz assim, Deuteronômio 2: Depois viramo-nos e partimos para o deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito, e muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Então o Senhor me disse: Já rodeastes bastante essa montanha, virai-vos para o norte. Dá ordem ao povo, dizendo: Passareis pela fronteira dos vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir. Eles terão medo de vós, todavia guardai-vos bem. Não os ataqueis, pois nada vos darei da sua terra, nem mesmo o espaço de um pé do teu território. A Esaú dei a montanha de Seir por herança. Comprareis deles a preço de dinheiro, alimento para comerdes, e também comprareis dele o preço do dinheiro, água para beberdes. O Senhor, o teu Deus, te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Nesses 40 anos, o Senhor, o teu Deus, esteve contigo e coisa nenhuma te faltou. Assim, passamos por nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, desde o caminho de Arabá, de Elate e de Ezion-Geber. Depois nos viramos e seguimos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: Não incomodes os moabitas e não contendas com eles em combate, pois nada te darei da sua terra. Eu dei Ar aos filhos de Ló por herança. Antes habitavam ali os Emins, um povo grande e numeroso, alto como os Enaquins. Também estes foram considerados como Refaíns, assim como os Enaquins, os moabitas lhes chamavam Emins. Outrora, os Oreus também habitavam em Seir. Os filhos de Esaú, porém, os despojaram e destruíram, habitando no seu lugar, assim como Israel fez para se apossar da terra que o Senhor lhes dera. Levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zered. Assim passamos o ribeiro de Zered. Os dias que caminhamos desde Cades Barneia até que passamos o ribeiro de Zered foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu no meio do acampamento, como o Senhor lhes jurara. A mão do Senhor esteve contra eles para os eliminar no meio do acampamento até a sua completa extinção. Ora, quando todos os homens de guerra se extinguiram no meio do acampamento pela morte, o Senhor me disse: Hoje passarás por Ar nas montanhas de Moabe, e te aproximarás dos filhos de Amon. Não os incomodes, nem contendas com eles em combate, pois nada te darei da sua terra. Aos filhos de Ló dei-a por herança. Também esta era considerada a terra dos Refaíns, pois outrora moravam lá gigantes, que os filhos de Amon chamavam Zanzumins. Um povo grande e numeroso, de estatura alta como os Enaquins. O Senhor os destruiu diante dos amonitas, que os despojaram e habitaram no seu lugar. O Senhor havia feito o mesmo com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, e diante dos quais exterminou os Oreus. Os filhos de Esaú, tendo-os despojado, habitaram no seu lugar até ao dia de hoje. Como os caftorins que saíram de Caftor exterminaram os aveus, que moravam em aldeias até Gaza, e habitavam no lugar deles. Levantai-vos, parti, e passai o ribeiro de Arnon. Vê, na tua mão entreguei Seom amorreu, rei de Hesbom, e a sua terra. Começa a conquistá-la guerreando contra eles. Começarei hoje a espalhar terror e medo de ti no meio dos povos que estão debaixo do todo o céu. Os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Então mandei mensageiros desde o deserto de Quedemote a Seom, rei de Hesbom, com palavras de paz, dizendo:
deixa-me passar pela tua terra, irei somente pela estrada, sem me desviar nem para a direita nem para a esquerda. A comida que eu comer e a água que eu beber, por dinheiro me venderás. Deixa-me apenas atravessar a pé, como fizeram comigo os filhos de Esaú, que habitaram em Seir, e os moabitas que habitam em Ar, até que eu atravesse o Jordão, em direção à terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dará. Seom, rei de Hesbom, porém, não nos quis deixar passar por sua terra, pois o Senhor, o teu Deus, endurecera o seu espírito e fizera obstinado o seu coração, a fim de entregá-lo nas tuas mãos, como hoje se vê. O Senhor me disse: vê, comecei a dar-te Seom e a sua terra diante de ti. Agora começa a conquistá-la para que herdes a sua terra. Seom saiu-nos ao encontro, e ele e todo o seu povo ao combate em Jaza. O Senhor, o nosso Deus, o entregou a nós, e nós o derrotamos, e a ele, a seus filhos e a todo o seu povo. Naquele tempo tomamos todas as suas cidades e condenamos ao extermínio todos os seus habitantes, homens, mulheres e crianças, sem deixar um só sobrevivente. Somente levamos por presa o gado para nós e o despojo das cidades que tínhamos tomado, desde Aroé, que está junto ao ribeiro de Arnon, com a cidade que está junto a esse mesmo ribeiro, até Gileade. Não houve cidade cujos muros fossem altos demais para nós. Tudo isso o Senhor nos deu, nos entregou. Somente a terra dos amonitas não chegastes, ou seja, toda a terra ao longo do ribeiro de Jaboque e a cidade da região montanhosa, como nos proibira o Senhor, o nosso Deus. Amém? Oremos, Senhor, nessa hora. Pai querido, muito obrigado. É um privilégio muito grande nós estarmos na tua casa para mais uma vez ler a tua palavra e estudar. Espírito Santo de Deus, fala conosco. Nós queremos ouvir a tua voz, queremos compreender a tua palavra e extrair dela experiências para nossas vidas, lições para as nossas vidas. Muito obrigado. Seja conosco neste momento tão precioso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pedimos que seja repreendido toda perturbação, todo pensamento contrário à tua vontade, que todas as mentes estejam agora atentas e cativas ao conhecimento do Senhor. Obrigado, Pai, nós te bendizemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, queridos. Deixa eu beber uma aguinha aqui, porque melhora a voz. Lá em casa, tem feito lá 10 graus, 13 graus. Para vocês aqui tem feito mais, né? Hoje mesmo eu estava chegando aqui, estava 20, 23, 24, ô vida, hein? Aí eu fico lá na geladeira, depois num forninho, mas está indo bem, graças a Deus. Bem, queridos, estamos andando no estudo da palavra, e hoje algumas coisas me chamou a atenção, muito nesse texto, ainda que pareça que é tudo muito repetitivo, mas a gente vê sempre coisas novas na palavra do Senhor. O que nós nos damos conta? Que esse capítulo, capítulo 2, na verdade, ele é continuação da narrativa do texto anterior, do capítulo anterior. No anterior, Moisés estava narrando as viagens do povo de Israel, depois de começar com o seu primeiro discurso. Nesse discurso ele começa a falar da incredulidade do povo em Cades Barneia e como Deus ali destruiu o povo, né? Como Deus ali se arrependeu de colocar toda aquela geração dentro da terra prometida. Então o texto continua com Moisés, continuando o assunto de onde ele parou, porque ele fala ali que o povo, quando desobedeceu a Deus, os espias voltaram com voltaram com uma notícia ruim de que a terra de Canaã era uma terra de gigantes, era uma terra de gente forte, que eles não iam poder tomar posse da terra. O texto termina dizendo que quando Moisés repreendeu o povo então ali chorou e disse: nós pecamos contra o Senhor, nós vamos tomar posse dessa terra. Aí o povo foi tomar posse, e quando eles foram tomar posse, então Deus não foi com eles, e aí eles foram todos derrotados. Essa é a verdade. Terminou aí o texto. E esse texto agora, irmãos, entra continuando exatamente no ponto que parou. Por quê? Porque após a derrota pelo pecado do povo em Cades Barneia, Deus então faz o povo voltar em direção ao Mar Vermelho. E é isso que nós vamos encontrar no versículo 1. Olha, depois então da derrota em Cades Barneia, que Deus brigou, Deus ficou bravo e falou que nós não íamos entrar.
diz a palavra aí no versículo 1. Nós então viramos e partimos para o deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito. E muitos dias nós rodeamos a montanha de Seir. Está vendo que o texto ele tem sequência. Ou seja, se você fazer um desenho na sua cabeça, do povo de Israel saindo do Egito, e aí quando chega em Cades Barneia, Moisés vai e manda os 12 espias. Os 12 espias voltam falando coisa ruim, só 2, Josué e Caleb, que confirmaram que Deus era poderoso para levar a terra. Levar até a terra prometida. Deus ficou tão triste com eles que arrependeu de trazer o povo e falou: vou matar todos no deserto. E ao invés deles só atravessar o Jordão e já entrar na terra de Canaã, Deus faz eles então voltarem para o caminho do deserto, o mesmo caminho de onde eles vieram, tá, irmãos? Agora, o que vai acontecer é que, historicamente falando, isso é muito bom para nós, existe divergência entre esses locais. Por quê? Porque fala de localidades que eles não conseguiram achar evidência desses lugares. Isso para nós não faz diferença nenhuma não, porque nós cremos na palavra de Deus, indiferente, irmão, se eles encontram prova de que existe o lugar ou não. Amém, queridos? Amém, queridos? Isso é fé. Mas eu quero te dizer que se porventura você pesquisar, você vai encontrar isso. Existe divergência porque eles não encontram os lugares exatamente como estão. Também puderam, nós estamos falando de não sei quantos mil anos atrás, né, isso. Então veja bem, irmãos, então continua a narrativa. O povo então vai voltar para o caminho de onde ele veio. Imagine só, irmãos, eu tenho 51 anos, né? Pastor Maci, mais a irmã Terezinha, mais alguns aqui têm mais do que eu. Era como se Deus virasse e falasse com você: volta para trás e te faz rodar. Você tinha rodado 2 anos, ele te manda rodar 38 anos. Olha para você ver, a jornada toda tinha durado 2 anos. E Deus aqui vai mandar eles voltar, virar. Eles rodam 38 anos, um caminho que eles fariam com 2 anos e pouco. Tinha rodado 2, na pontinha da bênção, Deus te manda voltar. O que você faria se Deus mandasse você voltar? E rodar, e rodar, e rodar, e rodar, e rodar, até conseguir a bênção que você tanto espera. E é para você ter uma noção do que está acontecendo, tá, irmão? Do que nós estamos lendo na Bíblia Sagrada. Então é isso que acontece, tá vendo? Ó, Deus manda eles voltarem pelo caminho do deserto. Só que enquanto Moisés está fazendo essa narrativa, ele deixa claro para nós do tempo que foi essa viagem, lá no versículo 14, olha aqui que ele diz, olha: os dias que caminhamos desde Cades Barneia, tá vendo? Ó, Cades Barneia é onde os espias voltaram com a notícia ruim. Então eles estavam exatamente em Cades Barneia, no capítulo anterior, quando ele contava, e que Deus se aborreceu com eles. Então fez eles voltar no capítulo 1. E aqui ele está narrando tudo assim, não os fatos reais, mas o que aconteceu, ele está relembrando. E aí ele fala que de Cades Barneia até passarmos o ribeiro de Zered, foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu no meio do acampamento, como lhes jurara o Senhor. Está vendo? Ó? Veja bem que eles rodearam a terra por 38 anos. É tempo demais. Não era o que Deus queria para eles, querido. Por isso que de vez em quando eu estou pregando, eu falo que o tempo da bênção é você quem determina. Tá? O tempo da bênção é nós que determinamos, porque muitas vezes você brinca com Deus, você desobedece ao Senhor e Ele te faz rodar mais um pouco, até que Ele te abençoe. Veja bem, isso é uma verdade bíblica, tá? Às vezes a gente descuida da vida espiritual e aí Deus nos faz rodar mais um tempo, nos faz rodar mais um pouco, tá? Então eles rodearam 38 anos, foi então que Deus os manda parar de rodear a terra e irem para o norte, tá vendo? Ou seja, olha, verso 1, eles voltam então de Cades Barneia, eles voltam pelo deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Sabemos que esse cara, 38 anos rodando, porque no versículo 14, ele fala que os dias que eles caminharam de Cades Barneia até o ribeiro de Zered, foram 38 anos, então circularam ali. E agora veja o que diz versículo 2, 3 e 4, para você compreender melhor. Então o Senhor
me disse: já rodeastes bastante esta montanha, virai-vos para o norte. Verso 4: dá ordem ao povo dizendo: passareis pela fronteira de vossos irmãos, os filhos de Esaú. Está vendo, queridos, como é que a Bíblia vai tomando sentido para nós, né? Ela vai tomando sentido à medida que a gente vai lendo. É aí que Deus manda eles pararem de rodear. Por favor, preste atenção no que eu vou te perguntar. Tinham andado 2 anos do Egito até Cádiz Barné, que era já de frente para o Rio Jordão. Eles só tinham que atravessar o rio e entrar na terra de Canaã. Rodaram 2 anos. Por causa do pecado, Deus manda eles voltarem por mar, pelo caminho de onde eles vieram, e eles rodam mais 38 anos. Ficam rodando. Um percurso que fizeram em 2 anos, Deus faz eles ficarem 38 anos. Me diga, você estava lá com eles, estava andando com eles. Qual o sentimento que você teria de ficar 38 anos rodando em círculos? Porque aqui ainda diz até qual montanha que eles rodaram. Olha, verso 3: já rodeastes bastante esta montanha, virai-vos para o norte. E a montanha é a montanha de Seir. Veja, o que você faria? Um povo grande, 3 milhões, há cálculos que se digam que eram mais ou menos 5 milhões de pessoas, rodando uma montanha durante 38 anos. Qual o sentimento que você tinha? O que você sentia? Hein? Frustração, cansaço, não é? Muita coisa. Por isso que eu quero que você entenda. Como é que eles devem ter recebido o versículo 4? Verso 3 diz que eles rodearam ali, e foi 38 anos, mais ou menos, porque é o que está escrito no versículo 14. E aí a Bíblia os rodear. Deus falou no versículo 3: já rodeaste bastante esta montanha, vira e vai para o norte. Como é que você acha que eles receberam essa ordem? Vira e vai para o norte. Hein? Você está enjoado, você está incrédulo, você está aborrecido, você está cansado, enjoado de ficar no mesmo lugar, e Deus fala: agora vai para o norte. O que você ia sentir? Não, agora Ele está mandando você ir para o lugar certo. O que você ia sentir? Não, é isso que eu queria que você entenda, irmão. Você está enjoado de rodar no mesmo lugar, sabendo que você tinha que tomar posse de uma terra. Depois de 38 anos, Deus fala: vai para o norte. E deve que fizeram foi festa. E muita festa. Até que enfim chegou o dia, chegou o momento. Está entendendo, irmãos? Isso é para vocês entenderem. Está tudo escrito aqui, não estou inventando nada. Ó. Verso 3, Deus fala: já rodearam bastante esta montanha, vão para o norte. Então, depois de rodar 38 anos, todo mundo esmurecido, entristecido, Deus vai falar: agora vocês vão para o norte, e lá vocês vão passar pelos seus irmãos, os filhos de Esaú. Olha que lindo. Então, certamente, querido, havia no coração deles uma tristeza, um enfado, desânimo, talvez falta de esperança. Havia um conjunto de sentimentos por eles saberem que estavam 38 anos rodando por um percurso que eles fariam com 2 anos e pouco. Agora Deus manda eles seguir em frente. Certamente havia esse sentimento, não? Agora, note que a ordem de passar para avançar sobre Canaã fora dada à geração anterior, que por causa do pecado permaneceu andando em círculos. Quero que você preste atenção no seguinte: eu te falei no capítulo 1 que Moisés aqui mistura história com o tempo que acontecia. Então ele estava contando coisas da geração passada com coisas que estavam acontecendo. Então ele estava dizendo que Deus os fez voltar pelo caminho do deserto. E eu mostrei para você no versículo 14 que eles rodaram 38 anos naquele percurso. E agora Deus manda eles ir para o norte. Só que é um detalhe: a ordem para eles atravessarem o Jordão foi dada para a primeira geração, que morreu no deserto. Mas por que a primeira geração não cumpriu o mandato de Deus e atravessou o Jordão? Isso, vocês têm que entender. Se vocês entenderem isso, vocês entendem a Bíblia, tá, irmão? Então, olha bem, a ordem para atravessar a Canaã e tomar posse de Canaã, atravessar o Jordão, foi dada à geração anterior. Mas por causa do pecado, eles permaneceram andando em círculos até que todos morressem. Pastor, onde você inventou isso? Não, está aqui. Olha aí, versículo 14 ao 16. Os dias que caminhamos desde Cádiz Barnéia até passarmos o ribeiro de Zered foram 38 anos. Está vendo?
até que toda aquela geração, qual geração? A geração que recebeu a ordem, siga e toma posse da terra de Canaã. Mas aí eles quiseram ouvir os 10 espias, que desanimou eles, então eles não foram. Então olha bem, foi dada aquela geração, foram 38 anos até que toda aquela geração de homens de guerra se consumiu no meio do acampamento, como o Senhor lhes jurara. Verso 15, a mão do Senhor esteve contra eles para os eliminar do meio do acampamento, até a sua completa extinção. Verso 16, ora, quando todos os homens de guerra se extinguiram no meio do acampamento pela morte, aí sim, verso 17, o Senhor os manda passar para frente. Olha que coisa, está vendo, irmão? Como é que é? A Bíblia ela vai se juntando, vai se conectando um texto com o outro, e a gente vai entendendo melhor. Então a ordem foi dada. Eles estavam ouvindo a ordem pela segunda vez. Note que a geração antiga teve que morrer toda. Então o que Moisés está dizendo no versículo 2 até o 13, ele está repetindo a história para uma geração nova, e deixando claro para nós que foi a geração antiga que recebeu a ordem para atravessar o Jordão. Esses meninos agora cresceram durante os 40 anos que os outros morreram. Agora, um detalhe que eu acho muito bonito, é que Deus demorou só 40 anos, ou menos de 40, vamos dizer assim, para matar toda uma geração, que foi contada lá atrás, um punhado de milhões. Quer ver? Eu vou até procurar lá. Se você voltar em Números capítulo 1, você vai ver, aliás, não é no primeiro não, se você abrir em Números capítulo 2, versículo 32, Números 2, verso 32, você vai ver que aquela geração acima de 40, chegou aqui, nesse primeiro acampamento, com 603.550 homens acima de 20 anos. Números 2, 32. São estes que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seu pai. Todos os recenseados dos exércitos pelos seus esquadrões foram 603.550. Deus demorou 40 anos para matar essa turma toda, e agora está vivo só Josué e Caleb e Moisés, ainda que está narrando os fatos, que logo em seguida, no final. Mas na verdade eles viviam muito mais, pastor, hein, pastor Maci? Mas eles viviam muito mais, esqueceu? Ali era muitos anos, Ainda era muitos anos, então morreram novo. Não, é o que eu estou dizendo. Eram os de 20 anos para cima, que eles tinham 20 anos para cima. Foram contados em Números 1, os que tinham 20 anos para cima. Morreram todos, eram 605 mil. Agora vamos lá. Aí, como eles giraram 38 anos, 40 anos mais ou menos, vamos pôr 38 que eles giraram, contando os outros dois, muitos nasceram no deserto, além dos menininhos que vieram de lá e que não foram incluídos, porque Deus foi muito claro, vai morrer toda aquela geração de 20 anos para cima, que ia morrer, que não acreditou, que não creu. Daqueles só dois, dos de 20 anos para cima, que nós aqui contamos em Números capítulo 2, dos de 20 anos para cima, só 2 iam entrar na terra prometida. Só Josué e Caleb. Hein? Recordava. Aqueles meninos menos de 20, tinha muito ali que se lembrava, que viram, Que claro que eles tiveram a experiência deles. Agora, o que eu acho incrível é que Deus só demorou esse tempo, para destruir toda uma geração. E uma geração que ele havia prometido que eles iam entrar na terra. O mais incrível, irmãos, que a gente tem que captar é o agir de Deus. O agir de Deus, quando eu falo agir de Deus, todo mundo pensa, Deus se manifestando para te ajudar. Não, eu quero dizer assim, o agir de Deus em termos gerais, as atitudes, a forma como Deus trabalha. Você vê que ele trabalha para o nosso bem, mas ele também trabalha para o nosso mal, quando a gente não agrada a ele. Ou seja, a mesma geração que ele amou, e com mão forte, braço forte, tirou do Egito, ele matou toda ela no deserto. Falou, vocês não vão entrar. Então isso é para a gente conhecer Deus, o modo de Deus agir. É assim que a gente conhece o caráter de Deus. Deus é todo bom, mas quando Ele quer também punir, Ele é todo justo, justiça, e não tem mimimi com Deus, vamos dizer assim, tá? Não tem mimimi. Você vai ver que Moisés narra que ele tentou conversar com Deus para poder entrar na terra, e Deus deu uma cortada nele. Sobe lá, vê a terra,
mas você não vai entrar na terra. E é isso que Deus faz com ele, se você for ler nos últimos capítulos de Deuteronômio, tá? Deus é muito... Deus, em outras palavras, Deus não... Só um minutinho. Deus não tem os sentimentos que nós temos, tá, irmãos? Não pense que Deus tem os sentimentos humanos. O sentimento humano é mau, é traiçoeiro. O sentimento humano ri para você, te apunhala pelas costas. Deus não tem isso, não. E quando Deus fala, Ele cumpre. Claro que sempre baseado na palavra dEle. Nessa palavra aqui, ó. Por isso que nós estamos ensinando você a compreender o agir, a modo de Deus agir, para você conhecer Deus. Por isso que a Bíblia fala que o nosso Deus é um fogo consumidor. Por isso que a gente não pode brincar com Deus. Porque Deus não mede para poder te dizer, você não vai entrar na terra prometida. E acabou. Não tem mimimi, como eu disse. Se Ele disser que você não vai, você não vai. E não tem mimimi, não tem argumento. Ah, mais. Não tem. É assim que funciona. Então, a gente precisa muito conhecer Deus. Na verdade, hoje, existe uma falta de temor de Deus nos corações. Por quê? Porque as pessoas não conhecem o agir de Deus. Elas conhecem um Deus que dá dinheiro, um Deus que dá casa, um Deus que dá casamento, um Deus que cura. Mas eles não conhecem um Deus que cobra santidade. Em Levítico, lá nós vimos, Levítico 19, Deus disse, sede santos, porque eu, o Senhor teu Deus, sou santo. Aí lá no Novo Testamento a palavra diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Então está aí, é um princípio, santidade, paz com os outros e santidade para você entrar na vida eterna, para você ver Deus. Só que as pessoas ignoram isso, elas servem a um Deus que dá coisas. Mas elas esquecem que acima de dar coisas, nós temos um Deus que nos prometeu herdar uma terra prometida. Jesus disse, eu vou preparar-vos lugar. Jesus disse, eu vou na frente e vou preparar-vos lugar. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês, eu vou preparar lugar para vocês. Então, o nosso foco, o nosso alvo, tem que ser o mesmo de Israel, saindo do Egito. Eles por uma terra física, material, nós para uma nova Jerusalém, uma terra, uma Canaã celestial que nós almejamos, acima de qualquer bem material, irmãos, acima de qualquer coisa boa. Hoje as pessoas estão lutando e brigando por coisas físicas e materiais, ao passo que nós deveríamos lutar e brigar por coisas espirituais, brigar no bom sentido que eu quero dizer, tá? Então presta atenção nisso, isso é muito sério. Da rebelião de Cades Barnés, se não estiver enganado, foram 23 mil. Então, foi matando assim, Deus foi matando, e o restante ele foi consumindo no deserto, Esse texto vai narrar aqui, que Deus não os abandonou em momento algum, Deus estava com eles, querido. Deus se propôs ser a nuvem durante o dia, e ser a coluna de fogo durante a noite. Deus se propôs ser o maná, se é a água que fluía da rocha. Deus propôs, Deus disse ao povo, eu vou tirar vocês daqui e vou colocar lá na terra prometida. E para isso ele não mediu esforços, ele abriu o mar vermelho, deu comida. E você pode pensar, sandálias, os sapatos, aqueles meninos que saíram no colo, onde eles arrumaram sapatos, arrumaram roupa, arrumaram tudo, Não tenha dúvida, Deus fez aquilo tudo crescer com eles à medida que eles caminhavam, porque eles não tinham condições, irmãos, de ter coisas até que eles começaram a acampar. Então a gente tem que ter esse entendimento, de como a coisa funciona, tá? Então presta atenção. Essa ordem para eles passarem, que está sendo dada agora para a nova geração, já tinha sido feita para a geração anterior. Mas por causa do pecado, eles permaneceram andando. Por que eu estou falando que eles andaram em círculo? Porque na verdade, o versículo 3 diz que Deus virou para eles e falou assim, já rodeaste bastante esta montanha, virai-vos para o norte. Rodear uma montanha, os irmãos sabem o que é. É passar em torno dela. Está aqui a montanha de Seir. Rodear a montanha é isso aqui, Então, Deus ali tratando com aquele povo, um povo incrédulo, E é claro que os meninos cresceram ouvindo. Os meninos saíram pequenininhos de colo, os menos de 20 anos, os de menos de 20 anos que saíram do Egito, ouviram dizer, de todas essas coisas. Bem, aí o que nós encontramos nessa narrativa de Moisés? É que os primeiros obstáculos a Israel seriam Esaú, que na verdade é Edom. Eu peguei os textos da Bíblia ali para te mostrar. Irmão de Jacó. Esaú é irmão de Jacó. Foi os obstáculos que eles encontraram. E Ló. Agora, existem alguns detalhes nisso, tá, irmãos? Por quê? Porque na verdade, Esaú
na verdade, irmãos, era irmão de Jacó, o parentesco de Ló e Abraão, sobrinho. E lembra que Deus fez um pacto, uma aliança, primeiro com quem? Abraão. E depois? Isaac. Abraão, Isaac. E depois de Isaac? Jacó. E o que você vai notar nesse capítulo 2, que eu coloquei bem claro para você ali? Que o primeiro obstáculo era que eles teriam que passar pelas terras de Esaú, que neste caso era primo de Jacó, que é, na verdade, desculpa, era irmão de Jacó. E Jacó é Israel, tá, irmão? O nome de Jacó foi mudado para Israel. Então, o primeiro obstáculo deles era passar no meio da terra de Esaú, que na verdade era irmão de Jacó, e Deus tinha um compromisso com Israel, que é Jacó, e também passar pelo terreno, pelas terras de Ló, que era primo de Abraão, e Deus tinha um compromisso com Abraão. E Deus tinha compromisso, tem aliás esse compromisso até hoje, né, com Abraão, que era na verdade primo de Ló, eles iam ter que passar pela terra, por Isaac, que não está ali, e por Jacó, que é Israel, e ele tinha um irmão Esaú, e Deus também tinha um compromisso. O que eu noto para você, outro detalhe que eu olhei, e eu pus até os textos da Bíblia. Na verdade, Ló se separou de Abraão, que era o homem da promessa, por causa de gado que eles tinham. Eles tinham muito gado, os dois, tanto um quanto o outro. E aí teve que começar a ter problema de espaço. Aí Ló se separa de Abraão, o homem da promessa. Vai para um canto e se estabelece aqui, agora, onde eles vão ter que passar, o Israel vai ter que passar. E na verdade, Esaú, pelo mesmo motivo, se separou também do seu irmão Jacó, porque também, quando eles se encontraram no Val de Jaboque, fizeram as pazes, e aí Jacó, com muito medo, Jacó que já tinha sido mudado o nome para Israel, com muito medo de conviver com o seu irmão, mandou presentes e outras coisas, e ali logo ele criou uma desculpazinha que não dá para a gente viver junto, que você tem muito gado, eu também tenho, e ali eles se separam. Você pode conferir isso na Bíblia, no capítulo 36, versículo 7 e versículo 8. Veja bem que incrível, Ló andou com Abraão, que era o homem da promessa. Esaú era irmão de Israel, que era o da promessa. E hoje, centenas de anos depois, porque andaram com as pessoas que Deus tinha promessa e compromisso, eles são poupados agora na entrada de Canaã. Isso me chamou muita atenção. Você está entendendo? Se você não entender, depois eu posso te mandar ali para você conferir. É incrível, querido. Para e pensa. Jacó e Esaú tinha briga entre eles, mas fizeram as pazes e ali tudo deu certo. E era filho da promessa também, né? Aliás, andou com o homem da promessa, que era Israel. E Ló, a mesma coisa, andou com eles, se separaram, mas o compromisso de Deus. Lembra que quando Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, Deus poupou Ló por causa da intercessão de quem? Você vê como é que andar com quem é abençoado muda a tua vida? Milhares de anos depois? Agora, irmãos, é isso que você vai encontrar aqui, ó. A partir do versículo 4, olha. Dá ordem ao povo dizendo: passareis pela fronteira dos vossos irmãos, filhos de Esaú, que habitam em Seir. Eles terão medo de vós. Todavia, guardai-vos bem. 5, não os toqueis, pois nada vos darei da sua terra, nem mesmo o espaço de um pé do seu território. A Esaú eu dei a montanha de Seir por herança. Tudo isso, querido, por causa de um compromisso de Deus. Anos, milhares de anos depois. Lembra que o próprio Moisés, da boca dele, quando ele foi trazer a lei para o povo de Israel, ele disse que Deus se apresentou dizendo que eu sou Deus e tal, e se apresentou e disse: visitarei a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração, e terei misericórdia até quantas gerações dos que me amam? Até 1000 gerações. E olha que nós estamos poucas gerações depois, Abraão, Isaac e Jacó, nós estamos agora nos filhos dele. Então, quer dizer, eu quero que você preste muita atenção, tá? Ó, esse texto aqui, Gênesis 36, 1, 6 e 8, vai mostrar para você, né, que o nome de Esaú é Edom. Eu quero que você abra lá a Bíblia,
Porque não adianta nada você olhar para mim, ficar com dúvida e depois pensar onde o pastor arrumou esse trem que Esaú é Edom. Porque na verdade eles vão entrar agora na terra de Edom. Se você abrir em Gênesis 36, você vai ver isso claro, a Bíblia dizendo. Amém? Gênesis 36 vai falar dos descendentes de Esaú. De cara diz assim: são estas as gerações de Esaú, que é... O que está escrito em sua Bíblia, verso 1? Pois é, então está resolvido. Eles vão entrar na terra de Edom, tá vendo? Ó? Então está resolvido, ó. Passagem por Edom. E Deus aqui fala que tem um compromisso com Esaú, por isso. Então, Gênesis 36, 1. São estas gerações de Esaú, que é Edom. Aí você pula lá para o versículo 6, 7 e 8. Tomou Esaú suas mulheres, seus filhos, suas filhas, e todas as pessoas da sua casa, seu gado, todos os seus animais e todos os seus bens que havia adquirido na terra de Canaã, e foi para outra terra, apartando-se de seu irmão Jacó. Foi aí que eles separaram, por isso que eu disse. Depois de separar, Deus ainda guardou a promessa. Verso 7, os bens deles eram muitos para habitarem juntos. A terra de suas peregrinações não podia sustentar por causa do seu gado. Verso 8, portanto Esaú, isto é, Edom, habitou no monte Seir. E agora, Israel rodeou por 38 anos, exatamente a montanha de Seir. E você vai ver lá na frente, que isso causou um terror para o povo de Esaú. Por quê? Você está doido? Você vê uma nação grande daquela. Primeiro você escuta que Deus fez um estrago no Egito, abriu o Mar Vermelho e o povo vem marchando para o nosso lado. Eles giram ali, rodam a montanha de Seir, que é o lugar, a terra de Edom, que é de Esaú. Que confusão, que loucura. Eles devem ter pensado: nossa Deus, nossos primos estão aí, estão chegando e dizem que Deus abriu o Mar Vermelho e Deus fez um estrago. 38, aqui está escrito que o terror deles se apoderou do povo. Isso mostra para você o que eu disse, que Esaú é Edom, e que embaixo, que eles se apartaram porque o gado deles eram muito. Vai lá em Gênesis 11, já que você ama ler a Bíblia, né? Só para a gente ver o parentesco de Ló e Abraão. Sobrinho, vai em Gênesis 11, fazendo favor. Gênesis 11, 31. Achou? Gênesis 11, 31. Amém? Gênesis 11, 31, olha. Tomou Terá a Abrão, seu filho. Pegou? Ó, tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho. Tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho. Observe que Ló se separou, tá vendo, ó? Se separou de Abraão por causa de seus muitos gados. Agora você tem que ir para o capítulo 13. Achou o 13 aí? 13, 5. Também Ló, olha bem, que ia com Abrão, tinha rebanhos e tendas. Ló que ia com Abrão tinha rebanhos e tendas. Olha bem o verso 6. A terra, porém, não podia sustentá-los para que habitassem juntos, pois os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam na terra. Disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, pois somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que apartes de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, se a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu que a campina do Jordão era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Ela era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, na direção de Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Assim se apartaram um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, tá vendo? E Ló habitou nas cidades da campina e armou suas tendas até Sodoma. Tá vendo, querido? O que a gente tira? Parentesco com as pessoas com quem Deus assumiu o compromisso de dar herança, de abençoar. Compromisso de Jacó, que é Israel, compromisso de Abraão
com Deus e Deus com eles. Esaú, por ser parente, ter andado junto, e Ló, por ser parente, ter andado junto, mesmo que aqui embaixo eles tenham se separado um do outro, não impediu que Deus continuasse com a sua promessa. E hoje, centenas de anos depois, em Deuteronômio 2, como nós estamos vindo, Deus põe o povo de Israel como primeiro obstáculo, passar por eles, e já avisa: não toquem nada, porque vocês não terão herança no meio deste povo, porque eu já dei essa terra onde eles moram por herança. Amém, queridos? Amém? Está entendendo? Isso é que é o melhor da Bíblia quando a gente começa a ler. E o mais incrível é que Israel não poderia lutar contra eles. Poderiam entrar, pedir passagem, mas sem lutar. Agora vamos lá, um povo que andou 38 anos, aliás, 40 anos, já está fechando esse tempo. Agora eles vão atravessar. Deus chega e fala: não toque, não pegue nada. A gente precisa aprender quando é para lutar e quando é para não lutar. A maioria de nós pensa que conquista as coisas só lutando, só lutando, só lutando, só lutando. E não é. Sabia? Isso é importante para nós, tá? Você vai ver lá no verso 5 que Deus vai falar para eles: olha, não os ataqueis, pois nada vos darei da sua terra, nem um espaço de um pé. Isso é com relação à terra de Edom. Depois você vê lá no versículo 9, Deus vai falar para eles: então o Senhor me disse, não incomodes os moabitas, é a terra de Moabe, não incomodes os moabitas e nem contendes com eles em combate, pois nada te darei da sua terra, eu dei aos filhos de Ló por herança. Tá? E agora, quem se lembra como foi que Ló teve esses filhos? Hein? É um trem feio, é um trem feio, tá? Ele teve assim de uma forma horrível, tá? Horrível. Veja bem, verso 19 é a mesma coisa. O primeiro filho ou terra de Ló é Moabe, e a segunda é de Amon. Vai no verso 19. Essas duas terras de Moabe e de Amon, pertencentes a um descendente só, que é Ló, na verdade. Então, verso 19, verso 18. Hoje passarás por Ar, nas fronteiras de Moabe, tá vendo? As terras faziam fronteira. E te aproximarás dos filhos de Amon. Não os incomodes, nem contendas com eles em combate, pois nada te darei da sua terra. Aos filhos de Ló dei-a por herança. Queridos, Deus é tremendo. Isso me encanta. Eu parei, eu babei, compartilhei com a Ana Silvia. O compromisso de Deus com a palavra dele, e quando ele diz que ele vai abençoar, ele permanece fiel. Ainda que ele tenha que mandar uma geração inteira para o cativeiro, ainda que ele tenha que matar todos os homens acima de 40, ele mantém fiel. E aquilo que ele disse, eu vou fazer, ele cumpre. É aquilo que nós dissemos. Deus é fiel à sua promessa, mas a forma dele cumprir é ele que determina, tá? Vou repetir, Deus é fiel às suas promessas, mas a forma como ele cumpre suas promessas é ele que determina. Ele diz para Israel, né? Para Israel: olha, você vai ser peregrino no Egito, sua geração vai ficar peregrina, mas olha, eu estou te dando essa terra das suas peregrinações e você vai tomar posse dela. Ele morreu José, morreu muita gente, e agora ele está cumprindo com uma outra geração, mas dos filhos da mesma descendência. Isso é incrível, querido, tá? Isso é muito bonito, tá? Então guarda isso no seu coração, que esse momento aqui, que não poderiam lutar, nem pegar uma coisa. Um outro detalhe que me chama a atenção nesse texto: quando eles vão atravessar pelos filhos de Esaú, quando vão atravessar pelos filhos de Ló, pelas terras de Ló, Deus fala com eles para eles pagarem pela comida e pela água. Isso é bom para os exploradores da fé, tá? Exploradores da fé. Hoje existe uma teologia da exploração. É um tal de você tem que dar, você tem que dar, você tem que dar, você tem que dar. Quando na verdade, você vê que o caminho aqui era: o povo estava dirigido por Deus para uma missão, que era atravessar aquele deserto, tomar posse de uma terra. E Deus fala com eles: mas vocês vão passar pelas terras tais e tais. Vocês não vão pedir eles nada. Vocês vão pagar com dinheiro, vão comprar. É isso que é a coisa mais bonita. Olha o verso 6, olha. Comprareis deles a preço de dinheiro alimento para comer, e comprareis deles a preço de dinheiro água para beber. Que coisa linda!
que há em Deus. Não era para despojar, era para só pedir, deixa meu povo passar pelas suas terras, ou Esaú, né? Na verdade não era Esaú, eram os filhos de Edom, né? Muitos filhos depois. Olha, deixa a gente passar, nós estamos vindo nas peregrinações, nós estamos indo para tomar posse de uma terra lá na frente, Canaã, precisamos de passar, deixa passar. E a Bíblia diz que eles deixaram passar, passaram tranquilo, tanto pelos filhos de Ló, quanto pelos filhos de Esaú. Agora a encrenca é quando eles chegaram mais na frente, lá em Esbom, precisaram passar, e se levantaram contra, morreram todos, só sobrou boi, só sobrou gado, e os bens que eles tomaram posse. É o que acontece quando você entra na frente de Deus. Está vendo? Quando você entra na frente de Deus, a palavra melhor é: não entre na frente de Deus. Se Deus determinou algo, ou você anda junto, ou então espera para o tombo, porque Deus tomba, né? Essa é a verdade, tá? Vamos seguir então, queridos, né? Porque esse texto é até pequeno. Bem, a poderosa mão do eterno Deus, ao livrar o seu povo, infunde terror nos povos. É aí que você vai encontrar no verso 25, que isso, depois da narrativa toda que Moisés vai falando pelos caminhos que eles passaram, né? Nós não vamos ler ele aqui, esses versículos são falando dos caminhos que passaram. Agora no versículo 25, você vai ver que quando Deus agiu com mão forte e poderosa, causou foi terror. Olha, começarei hoje a espalhar terror e medo de ti no meio dos povos que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Agora, na verdade, esse terror que o povo está tendo aqui agora na entrada de Jericó, foi o mesmo terror que Deus demonstrou lá no passado, quando eles foram sair lá do Egito. Se você quiser ler, você pode ler lá em Êxodo capítulo 15. O terror se apoderou de tal maneira dos egípcios, que na verdade os egípcios expulsaram o povo de Israel. Não mandaram e nem permitiram eles irem. Os irmãos sabem quando ler lá. Quando Deus começou a fazer as pragas, uma depois da outra, e terminou aquela última praga horrível, matando os primogênitos, na verdade o povo expulsou. O terror de Deus caiu de tal maneira, eles viram, não podemos contra esse Deus, some da nossa frente. Só que o que aconteceu lá com o faraó, quem se lembra? O que Deus fazia com o coração de faraó, toda vez que Moisés ia pedir para o povo sair? O que Deus falava? Tem uma palavrinha que a Bíblia traz: endurecia o coração, para não deixar. Só que agora vocês vão ver que quando ele vai falar com o rei de Esbom, a palavra registra a mesma palavra, a Bíblia registra a mesma palavra. O que Deus fez com o coração dele? Agora, só uma pergunta curiosa, polêmica, só para fazer ferver sua cabeça, mas não vamos entrar em detalhe. O que se pode fazer contra quando Deus endurece o coração de alguém? Que chance tem o bendito ou o maldito? Para e pensa, é sério. Não, mas é o que eu estou dizendo. Deus endureceu o coração do faraó. Aqui vai dizer que Deus endureceu o coração do rei de Esbom. Aí eu pergunto, que chance tinha para ele? É Deus. O Deus que faz o amor, faz a paz, faz a graça, faz o bem, também endurece. E quando ele endurece o coração, quem pode? Não tem chance nenhuma, porque é Deus, é o próprio Deus que está fazendo. Então são os mistérios, é só para te borbulhar a cabeça, tá, irmão? É para você entender quando a Bíblia diz: dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo, para a gente ter mais medo e temor e falar: deixa eu mudar meu coração, porque se cair na mão de Deus, ele faz pastar e comer capim. Qual foi o rei que pastou e comeu capim e ficou com as unhas grandes igual de bicho? Sim, querido, é um outro exemplo. A gente pensa que a gente nunca vai cair na mão de Deus. A gente pensa que Deus não faz isso. Que Deus não... meu Deus, a Bíblia está cheia. E para você ver que chega num ponto que se Deus fizer, está feito. Com o rei Nabucodonosor, glória a Deus, teve um outro fim. Mas qual foi o fim de Faraó? E qual é o fim desse rei aqui? Vocês vão ver lá, a Bíblia narra para nós no mesmo capítulo. Isso é só para você ver e conhecer um pouco mais de Deus, e temer Deus, e se humilhar, e buscar a face do Senhor, e querer ser obediente a Deus, o quanto você puder. Porque na verdade não se pode compreender, entender o coração de Deus. Deus, é muito profundo, longânimo, é grande, é em extremo. E a gente só precisa mesmo reconhecer essa soberania de Deus e se colocar nas mãos do Senhor. Falou: eis-me aqui, Senhor, me ajuda, porque eu preciso do Senhor. Essa é a grande verdade, tá, irmãos? A gente precisa. Certamente, irmãos, esse terror, esse medo que
que Deus estava colocando nos corações por causa do povo de Israel, certamente esse medo ia amenizar o nervosismo do povo de Israel, que estava vagando há 40 anos pelo deserto e agora estava à beira de tomar posse da promessa. O coração deles possivelmente estava nervoso, estava ansioso, estava talvez meio incrédulo até, porque viveram muitas experiências no deserto, mas a verdade é que certamente o terror e o medo dos povos ia servir para ajudar o povo de Israel, dando a eles segurança, tipo assim, nós de fato estamos hoje com o Senhor Deus está conosco, olha o povo tremendo de medo, o povo correndo de nós, então vamos seguir, Deus está conosco, né? É uma outra forma de Deus abençoar o povo de Israel, certamente, esse terror, tá? Bem, mas após a passagem tranquila por seus irmãos, que eram os filhos de Esaú, né? A descendente de Esaú e a descendência de Ló, Israel então agora pede passagem por Seom, mas Seom nega-lhe passagem, porque Deus endurecera o coração, porque Deus pretendia destruir todo o povo. Presta atenção, Deus não queria destruir as terras de Esaú, porque Esaú tem parentesco com Israel. Deus não queria destruir as terras dos descendentes de Ló, porque Ló tinha parentesco com o primeiro homem da promessa, Abraão, e ele tinha pegado respaldo. Eu costumava dizer, eu dizia aqui que respingos da bênção. Eu sempre falei, gente, anda com quem é abençoado e vai respingar a bênção na sua vida. Se você anda com quem é pecador e amaldiçoado, vai respingar a maldição em você. Então, Esaú é um bom exemplo e Ló é um bom exemplo. Então, Deus não ia destruir a terra deles para dar para ninguém, nem para os homens com os quais ele prometeu. Mas agora o coração de Seom foi endurecido, porque Deus não tinha nada de compromisso com ele e falou, ó, pega essa terra, mata esse povo todo e a terra é de vocês. Está vendo, querido, como é que a coisa funciona? De que lado você está? Na minha juventude tinha um grupo, rebanhão, que cantava uma música, e a música praticamente falava assim, de que lado você está? De que lado você está? De que lado você quer ficar? De que lado você quer ficar? Aonde está a honra dos orgulhosos? A sabedoria mora com gente humilde, de verdade, de verdade. E aí, de que lado você está? Uhum. E aí ele morreu para matar no mar. Vai matar esse povo todo. Olha para você ver que depois que então Moisés diz no versículo 26, então mandei mensageiros desde o deserto de Quemote a Seom, mandou mensagem a Seom, né, rei de Hesbom, com a mesma palavra. Ele dizia assim, deixa-me passar pela terra, pela sua terra, irei somente pela estrada, nem me desviar nem para a direita nem para a esquerda. A comida que eu comer e a água que eu beber, por dinheiro me venderás, deixa-me apenas atravessar. Mesma coisa que ele falou lá atrás com Esaú e com os filhos de Ló. Aí agora, o que ele faz no verso 29? Ele ainda explica, como fizeram comigo, né, os filhos de Esaú que habitam na terra. Porém, o que diz o versículo 3? Seom, rei de Hesbom, porém, não quis deixar passar por sua terra. Olha bem, pois o Senhor, o teu Deus, endurecera o seu espírito e fizeram obstiná-lo o seu coração, a fim de entregá-lo nas suas mãos, como hoje se vê. Está vendo, querido? É incrível. Sabe esse negócio de ficar guerreando e brigando e combatendo? Vai para o teu quarto, ora, coloca tudo na mão de Deus. Se Deus quiser, Ele vai endurecer o coração dos teus inimigos só para destruir os teus inimigos. É Deus que faz, nós não fazemos nada. Amém, querido? O crente tem que ser de paz, de graça, entender. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Nada pode, querido, quando Deus quer abençoar, Ele endurece os corações para que Ele detone. Mas Ele abençoa quem Ele quer abençoar. Então está definido aqui qual foi o propósito, né? Por isso que eu te perguntei, qual a chance de alguém cujo coração Deus endureceu? Não tem chance. Está no sal. Lembra lá? Eu encaro isso muito com
a blasfêmia contra o Espírito Santo. Lembra a blasfêmia contra o Espírito Santo? O que Jesus ensinou? Não tem perdão, acabou. Se você cair naquela, você não tem mimimi. Deus vai fazer contigo o que fez com Moisés com relação à terra material, à terra de Canaã. E como nós vimos aqui, ele endurece o coração, está no sal e acabou, né? Não tem sacrifício, não tem caminho de volta para quem Deus determina que seja assim, tá bom, queridos? Vamos seguir. Bem, o que aconteceu então com este povo aqui que não deu passagem? Por eles terem sido hostis com o povo de Israel, sofreram uma dura derrota, porque Deus estava outra vez lutando por Israel. Essa é a questão. A partir do versículo 31 até o 37, você vai ver essa narrativa. O Senhor me disse: vê, comecei a dar-te Seom e a sua terra diante de ti. Agora começa a conquistá-la, para que herdes a sua terra. Está vendo? Não deu um pedaço de terra, nem do tamanho de um pé, no terreno de Esaú e nem no terreno de Ló. Mas agora ele fala: eu estou dando para você, toma posse, né? E a desapropriação deles foi total, tá, irmãos? Eles não perderam só um pouquinho de terra. O capítulo 36, o versículo 36 diz assim, verso 34 na verdade já fala: olha, naquele tempo tomamos todas as suas cidades e condenamos ao extermínio todos os seus habitantes, homens, mulheres, crianças, sem deixar um só sobrevivente. Somente levamos por presa o gado para nós e o despojo da cidade que tinham tomado. Verso 36, desde Aroé, que está junto do ribeiro de Arnon, com a cidade que está junto a esse mesmo ribeiro, até Gileade, não houve cidade cujos muros fossem altos demais para nós. Tudo isso porque o Senhor, o nosso Deus, nos entregou. Olha que lindo, tá vendo? Deus entregou, está entregue. Agora não entregou, não luta, vai, né, fica tranquilo. Então veja que essa desapropriação foi total, por causa de um coração endurecido, porque Deus não tinha ali um compromisso de salvar aquele povo. Então, queridos, nós podemos concluir esse texto, né, já que vai voltar o versículo 37, vai só reafirmar que a terra dos amonitas não foi tomada lá, somente a terra dos amonitas não chegastes, ou seja, toda a terra ao longo do ribeiro de Jaboque e as cidades da região montanhosa, como nos proibira o Senhor, o nosso Deus. Olha lá, do ribeiro de Jaboque. Só te lembrando, Deus poupou aqui também aquela região, todo o ribeiro de Jaboque. Qual foi o evento que aconteceu no ribeiro de Jaboque? Ou no Val do Jaboque? Quem lembra? Hein? Não, teve um outro evento. No Val do Jaboque, no Vale do Jaboque, no Ribeiro de Jaboque. O que aconteceu? Qual foi o evento que aconteceu lá? Hein? Foi lá, tá vendo? Não tô nem querendo entrar em detalhes, dizer que é por isso, mas aqui diz que a Bíblia que Deus poupou aquela região. Deus falou para eles: olha, somente a terra dos amonitas não chegasse, ou seja, toda a terra ao longo do ribeiro de Jaboque e as cidades da região montanhosa, como nos proibira o Senhor, o nosso Deus. Tá vendo? Deus é Deus tremendo, tá, irmãos? Então o que a gente pode concluir, entre muitas conclusões, claro, cada um vai tirar sua conclusão em casa. Nós podemos concluir que a terra é do Senhor, e Ele desapropria e dá a terra a quem Ele quiser. Ele não quis apropriar nem Esaú nem Ló, mas quis apropriar essa região toda de Esbom. Ele então faz como Ele quer. Como foi com Esaú e com Ló, Ele abençoa também aqueles que andam com aqueles que estão debaixo da sua bênção. Esaú, Ló andaram com Abraão, com Jacó. Portanto, olhe bem com quem tu andas, porque você pode estar andando com quem vai te abençoar, como pode andar também com quem vai te amaldiçoar. Então vigia, toma muito cuidado. A gente pensa que não tem influência sim. Ou você influencia o mundo, ou o mundo te influencia. Ou você te influencia seus colegas, suas colegas, ou eles vão te influenciar. Então a gente precisa aprender. Isso nós vimos claro na Bíblia Sagrada, tá? E as vitórias que Deus dava a seu povo, irmãos, lhes traziam confiança, pois eles aprendiam que deveriam eliminar as idolatrias do meio de si. Portanto, não aceite em tua vida atitudes ou costumes que te mantenham escravo. Deus quer te dar vitória sobre vitória. Ou seja, eles iam
entrando e matando aquele povo, porque aquele povo era um povo idólatra, um povo que vivia debaixo do pecado, e Deus ali estava dando aquela terra por herança. Então, não deixe que na tua vida, nada, nenhuma atitude ou nenhum costume que possa te escravizar, te segurar escravo. Deixe que o Senhor cada dia mais te liberte, e nós vimos aqui como Ele mantém a sua promessa, como Ele guarda, Ele não esquece. Ele fica atento para cumprir sua palavra e cumprir sua promessa. Amém? Assim nós encerramos o capítulo 2, tá? E se Deus der graça, semana que vem, capítulo 3, a conquista do reino de Og, e depois a partilha da Transjordânia, e assim nós vamos caminhando na Bíblia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?